Você já arrancou suas cenouras e encontrou ramas enormes, mas raízes minúsculas e decepcionantes? Não se preocupe, você não está sozinho. Muitos jardineiros enfrentam esse problema, e geralmente tudo se resume a alguns errinhos simples. A boa notícia é que todos são fáceis de corrigir. Hoje, vamos passar pelos 9 principais motivos pelos quais suas cenouras não estão crescendo direito e não estão te dando aquela colheita farta de cenouras grandes que você merece. E fica comigo até o final, porque eu vou te dar uma dica bônus que vai manter a umidade estável, suprimir as ervas daninhas para que os nutrientes vão direto para as cenouras e ainda amortecer as variações de temperatura para uma colheita mais doce e maior. O primeiro motivo pelo qual suas cenouras podem estar crescendo muitas folhas e poucas raízes é a textura ruim do solo. Cenoura é uma cultura de raiz, e isso significa que o que acontece embaixo da terra é o que mais importa. Se o seu solo é compactado, cheio de pedras ou pesado com argila, as raízes não conseguem crescer retas nem profundas. Em vez disso, elas torcem, bifurcam ou ficam curtas e grossas, porque estão batendo em resistência o tempo todo lá embaixo. As cenouras precisam de um solo solto e com boa drenagem para que as raízes consigam se expandir livremente. Quando o solo é muito denso, a planta ainda tenta crescer, mas em vez de empurrar mais fundo para o chão, ela concentra a energia na parte de cima, as folhas. É por isso que muitas vezes você vê ramas verdes e exuberantes e quase nada de raiz por baixo. Você consegue perceber esse problema cedo se as mudinhas de cenoura estiverem crescendo devagar ou se as raízes parecerem deformadas quando você arranca uma para testar. Diferente de folhosas ou pimentões, que aguentam solos mais pesados, as cenouras são bem mais sensíveis. Outras raízes, como a pastinaca, também enfrentam esse desafio. Mas para a cenoura é especialmente importante porque até pequenos obstáculos embaixo da terra podem arruinar o formato final. A solução é preparar o solo direitinho antes de plantar. Misture areia grossa ou composto bem curtido até uma profundidade de pelo menos 30 centímetros. O objetivo é criar um solo arenoso e fofo por onde suas cenouras consigam crescer sem dificuldade. Evite adicionar composto fresco ou esterco pesado logo antes do plantio, porque isso pode deixar o solo irregular e cheio de torrões. Gaste uns minutinhos a mais para tirar pedras, torrões e restos do canteiro. Essas pequenas obstruções podem não fazer diferença para outras culturas, mas para a cenoura fazem toda a diferença. Se o solo do seu jardim for naturalmente pesado ou argiloso, considere plantar cenouras em canteiros elevados ou vasos fundos, preenchidos com substrato leve e fofo. Isso dá às raízes todo o espaço que elas precisam para crescer retas e longas. Resumindo, a textura ruim do solo é um dos maiores motivos ocultos pelos quais as cenouras falham. Afrouxe o solo, deixe o ar e a água circularem livremente, e suas cenouras vão te recompensar com raízes grossas e crocantes em vez de folhas intermináveis. O segundo motivo pelo qual suas cenouras ficam cheias de folhas em cima e magrinhas embaixo é o excesso de mudinhas juntas. As sementes de cenoura são minúsculas, o que facilita semear de forma muito densa. Quando dezenas de mudinhas brotam uma grudada na outra, elas competem pelo mesmo pedacinho de luz, água e nutrientes. O resultado é muita folhagem lutando por espaço enquanto as raízes ficam pequenas, porque simplesmente não tem espaço para crescer. O excesso de plantas muda a forma como a cenoura distribui energia. Em vez de canalizar os recursos para uma raiz grossa e única, a planta estica as folhas para cima para competir com as vizinhas. Isso produz ramas impressionantes, mas colheitas decepcionantes. Você também pode ver raízes bifurcadas ou tortas onde as plantas se apertaram embaixo da terra. Mesmo com o solo perfeito, um canteiro lotado vai atrapalhar o desenvolvimento das raízes. A solução mais simples é fazer o raleio na hora certa. Quando as mudinhas atingirem de 2,5 a 5 centímetros de altura, raleie deixando cerca de 5 a 7,5 centímetros entre elas. Esse espaçamento dá a cada planta seu próprio círculo de solo para buscar nutrientes e umidade. Use uma tesourinha para cortar as mudinhas mais fracas no nível do solo em vez de arrancá-las. Cortar evita perturbar as raízes delicadas das cenouras que você quer manter. Se achar difícil fazer o raleio, existem duas estratégias úteis. Primeiro,
Misture suas sementes de cenoura com areia seca antes de semear, e isso ajuda a distribuir as sementes de forma mais uniforme. Segundo, experimente sementes peletizadas ou fitas de sementes que já vêm espaçadas. As duas abordagens reduzem a necessidade de um raleio pesado depois. Não demore para fazer isso. Ralear cedo é mais gentil com as plantas que ficam e evita o estresse de arrancar vizinhas maiores. Depois do raleio, regue levemente para acomodar o solo ao redor das raízes e ajudar as mudinhas restantes a se ajustarem. O excesso de plantas também afeta a circulação de ar na superfície do solo. Folhagem densa retém umidade, o que pode aumentar o risco de tombamento e doenças foliares. O espaçamento adequado abre a copa, melhorando a penetração de luz e o fluxo de ar. Essa pequena mudança favorece folhas mais saudáveis e raízes mais fortes. Considere também o planejamento da colheita. Se você quer baby carrots e cenouras grandes do mesmo canteiro, faça o raleio em etapas. Retire uma mudinha sim, outra não, para as baby carrots quando atingirem a espessura de um lápis. Depois, deixe as plantas restantes crescerem com os 5 a 7,5 centímetros completos de espaço. Resumindo, cenouras precisam de espaço pessoal para engrossar. Faça o raleio na hora certa, evite perturbar as raízes cortando, em vez de puxando, e use métodos inteligentes de semeadura para evitar o excesso de plantas desde o início. Com o espaçamento certo, as plantas direcionam energia para baixo da terra e você colhe cenouras grossas, retas e saborosas. O próximo motivo pelo qual suas cenouras podem estar crescendo muitas folhas e poucas raízes é o desequilíbrio de nutrientes no solo. Muitos jardineiros, sem querer, exageram no nitrogênio, achando que isso vai turbinar o crescimento. Embora isso funcione para folhosas como o espinafre ou alface, nitrogênio demais faz a cenoura crescer uma copa grande e volumosa às custas das raízes. O nitrogênio estimula o crescimento vigoroso das folhas. Mas para culturas de raiz como a cenoura, o que você quer é um equilíbrio entre nitrogênio, fósforo e potássio. O fósforo favorece o desenvolvimento forte das raízes, e o potássio ajuda na saúde geral da planta e na resistência ao estresse. Quando o solo tem muito nitrogênio e pouco fósforo, a planta concentra toda a energia para cima em vez de para baixo. Você geralmente consegue reconhecer esse problema olhando para as suas plantas. Se as ramas da cenoura estão altas, exuberantes e de um verde intenso, mas as raízes por baixo estão finas ou subdesenvolvidas, provavelmente você está lidando com excesso de nitrogênio. Isso acontece com mais frequência quando os jardineiros usam esterco ou composto fresco que não decompôs totalmente. Ambos podem liberar grandes quantidades de nitrogênio que sobrecarregam as culturas de raiz. A solução é testar o solo antes de plantar. Você pode comprar um kit de teste caseiro simples ou enviar uma amostra para um laboratório de análise de solo. Se os resultados mostrarem nitrogênio alto, pare de adicionar esterco ou aparas de grama e, em vez disso, misture composto bem curtido ou um adubo equilibrado. Procure uma fórmula do tipo 5-10-10 ou similar. O primeiro número representa o nitrogênio e você quer que ele seja menor ou igual aos outros dois. Farinha de ossos ou fosfato de rocha são ótimas maneiras naturais de adicionar fósforo, enquanto cinza de madeira pode aumentar o potássio. Esses nutrientes ajudam a redirecionar a energia da planta para a formação das raízes, dando cenouras mais grossas e saudáveis. Tenha em mente que os nutrientes levam tempo para se equilibrar. Se você vem usando adubo rico em nitrogênio por algumas temporadas, pode levar 1 ano ou 2 de ajuste para restaurar a proporção certa, mas quando conseguir, você vai ver a diferença tanto no tamanho quanto no sabor. Para cenouras, nutrição equilibrada é a chave do sucesso. Alimente seu solo com sabedoria, evite a armadilha do nitrogênio e finalmente vai começar a colher cenouras que ficam tão bonitas quanto suas ramas. O quarto motivo pelo qual suas cenouras ficam cheias de folhas, enquanto as raízes decepcionam, é a pressão de pragas e doenças. Quando as plantas estão estressadas por insetos que mastigam, larvas que cavam túneis ou folhagem infectada, elas desviam energia para a sobrevivência e o crescimento da parte aérea. Essa mudança deixa menos energia para o engrossamento da raiz, e você acaba com cenouras pequenas e deformadas ou raízes que nunca crescem de verdade. A mosca da cenoura
é o exemplo clássico. A mosca adulta põe ovos perto da coroa da cenoura e as larvas escavam túneis dentro das raízes. Esses túneis interrompem o fluxo de nutrientes e abrem caminho para a podridão, o que paralisa o crescimento e arruína o sabor. Por cima, as ramas podem parecer bem no início, mas arrancando algumas, você encontrará canais marrons ou manchas escurecidas ao longo das raízes. Doenças foliares causadas por fungos também têm um papel importante. Cercosporiose e alternária mancham e amarelam as folhas, reduzindo a fotossíntese. Menos energia vinda das folhas significa que as raízes não conseguem engrossar. Em canteiros úmidos ou sombreados, essas doenças se espalham mais rápido, especialmente quando as plantas estão amontoadas e o fluxo de ar é fraco. Sua melhor defesa é uma abordagem simples em camadas. Comece com barreiras. Mantas térmicas leves impedem que as moscas adultas alcancem as plantas. Coloque as mantas imediatamente após a semeadura e mantenha as bordas seladas junto ao solo para que os insetos não consigam passar por baixo. Escolha um tecido respirável que permita a passagem de luz e chuva. Em seguida, pratique a rotação de culturas e a higiene do jardim. Evite plantar cenouras onde outras apiáceas cresceram na temporada anterior, como salsinha ou pastinaca. Faça a rotação dos canteiros anualmente para reduzir a pressão de pragas e doenças que passam o inverno no solo. Limpe os restos vegetais no final da temporada, já que muitos patógenos e pulpas ficam na folhagem velha e nos torrões de solo. Espaçamento e fluxo de ar são fundamentais. Faça o raleio das mudinhas na hora certa para reduzir a umidade na copa. Regue no nível do solo em vez de molhar as folhas, e faça isso de manhã para que a folhagem seque antes do anoitecer. Umidade consistente ajuda as cenouras a resistir ao estresse, mas condições encharcadas favorecem doenças. Então, busque uma rega moderada e uniforme. Considere também a época de plantio e a escolha de variedades. Em regiões com alta pressão de moscas, semeie antes ou depois dos picos de voo para evitar as piores janelas. Procure variedades descritas como tolerantes a doenças foliares ou menos atrativas para pragas e faça plantios escalonados para que uma única onda de pragas não atinja toda a sua produção. Por fim, faça inspeções semanais. Verifique a parte de baixo das folhas em busca de ovos. Observe amarelamento ou manchas e arranque uma raiz de teste se as ramas parecerem estressadas. A detecção precoce permite remover folhas afetadas e reforçar as mantas térmicas antes que o dano real aconteça, prevenindo a entrada de pragas, melhorando o fluxo de ar, fazendo rotação com sabedoria e regando bem, você mantém a folhagem saudável e a energia fluindo para baixo da terra. Ramas saudáveis geram raízes grandes e limpas, que é exatamente o que você quer na colheita. E o motivo seguinte pelo qual suas cenouras ficam com muitas folhas e raízes decepcionantes é o momento errado de colheita. As cenouras têm uma janela de maturação em que as raízes estão no pico de tamanho, textura e sabor. Deixe-as no chão tempo demais e a planta começa a redirecionar energia para a folhagem e a produção de sementes. Colha cedo demais e as raízes não terão tido tempo de engrossar. A maioria das variedades atinge o tamanho ideal entre 60 e 80 dias após a semeadura, mas esse intervalo varia com o clima, o solo e a duração dos dias. Condições frias desaceleram o crescimento, ondas de calor aceleram. Se você segue apenas o calendário sem verificar o tamanho real das raízes, pode perder o ponto ideal. A maneira mais fácil de avaliar se estão prontas é testar algumas plantas. Afaste a terra ao redor da coroa para ver a largura do ombro. Depois, puxe delicadamente uma ou duas cenouras de diferentes partes do canteiro. Você está buscando um diâmetro consistente que corresponda à descrição da variedade, textura firme e boa coloração. Se as raízes puxadas estiverem finas ou afinarem rápido demais, dê ao canteiro mais um tempinho. Esperar muito além da maturidade pode causar vários problemas. Cenouras mais velhas frequentemente desenvolvem um miolo lenhoso, especialmente em solos quentes. O amido pode se acumular às custas da doçura e a planta pode começar a investir em ramas mais grossas enquanto se prepara para pender. Em regiões com verões quentes, ficar no canteiro durante o calor intenso estressa a cultura e favorece rachaduras após uma rega forte. O momento da colheita também tem relação com o espaçamento. Se você fez o raleio no
prazo, as cenouras vão crescer uniformemente e atingir a maturidade juntas. Se o raleio foi tardio ou desigual, a maturidade será escalonada. Nesse caso, planeje colher em ondas. Puxe as raízes maiores primeiro para liberar espaço, depois deixe as menores engrossarem mais um pouco. Preste atenção nos sinais da estação. Semeaduras de primavera costumam amadurecer quando o calor do verão chega, então não hesite em colher quando os ombros parecerem certos. Semeaduras de final de verão para a colheita de outono se beneficiam das noites mais frescas, que podem melhorar a doçura, mas fique de olho na previsão. Uma geada forte pode danificar os ombros expostos, então colha antes do frio intenso ou cubra levemente com cobertura morta para ganhar um tempinho. Por fim, combine o momento da colheita com seus planos na cozinha. Baby carrots ficam melhores quando colhidas com diâmetro menor, enquanto variedades de armazenamento devem atingir o tamanho final indicado. Colher no shop. Momento certo preserva a maciez e o sabor e evita que a planta desvie energia para as folhas às custas da raiz. O momento certo protege a qualidade pela qual você trabalhou. Verifique o tamanho em vários pontos, colha em ondas se necessário e deixe o clima guiar sua decisão final. O sexto motivo pelo qual suas cenouras podem ficar cheias de folhas e não engrossar é plantar na época errada do ano. Cenouras são uma cultura de clima ameno que prospera em temperaturas entre 15 e 21 graus Celsius. Quando plantadas no calor do verão, elas têm dificuldade para germinar, e as poucas que conseguem frequentemente crescem ramas rápido, enquanto as raízes ficam finas ou amargas. Quando o clima está quente demais, a cenoura produz folhagem de estresse para lidar com o calor, e em condições extremas, pode pender, lançando hastes florais em vez de desenvolver raízes. Por outro lado, se plantada muito tarde na estação, pode não ter tempo suficiente para amadurecer antes que o frio desacelere ou paralise o crescimento completamente. A época de plantio é um dos motivos mais comuns pelos quais os jardineiros acabam com cenouras pequenas e folhudas em vez das grandes e crocantes que esperavam. Para acertar, semeie as sementes de cenoura no início da primavera, que no Brasil, dependendo da sua região, corresponde ao período entre agosto e setembro. O solo deve estar trabalhável e úmido, mas não frio e encharcado. As cenouras toleram geadas leves, mas germinam melhor quando a temperatura do solo atinge cerca de 10 graus Celsius ou mais. Em regiões com verões longos e quentes, você também pode fazer uma segunda semeadura no final do verão para colheita no outono. As noites mais frescas do início do outono ajudam as cenouras a desenvolver doçura e cor. Se você não tem certeza sobre as datas ideais, consulte um calendário de plantio local ou procure orientação de agrônomos ou extensionistas rurais da sua região. Cada clima tem seu ponto ideal para o sucesso das cenouras. Para melhorar a germinação em condições quentes, cubra o canteiro com uma manta térmica leve ou juta para manter o solo fresco e úmido até as mudinhas emergirem. Esse truque protege os brotinhos de secarem ao sol. Quando aparecerem, retire a cobertura e faça o raleio normalmente. Quando você ajusta seu calendário de plantio à temperatura da estação, as cenouras conseguem crescer de forma constante e uniforme. Elas vão desenvolver ramas fortes e raízes grossas e suculentas, em vez de desperdiçar energia em crescimento de sobrevivência. Acertar o momento pode parecer simples, mas é um dos maiores fatores que separam cenouras pequenas e fininhas das colheitas grandes e doces com que todo jardineiro sonha. Semeie na hora certa, e a natureza faz o resto. O próximo motivo pelo qual suas cenouras ficam cheias de folhas com raízes pequenas é a rega inadequada. As cenouras precisam de umidade constante para desenvolver raízes grossas e uniformes. Água demais incentiva folhagem exuberante e enraizamento superficial. Água de menos paralisa o crescimento e endurece o miolo. Rega irregular, alternando entre encharcado e seco, causa rachaduras, bifurcações e sabor amargo. Pense no que a planta está fazendo embaixo da terra. Conforme a raiz incha, ela precisa de um fornecimento suave e constante de umidade. Se o solo seca e endurece, a ponta em crescimento sofre. Então, quando você inunda tudo de uma vez, a absorção repentina pode rachar a raiz. Solo encharcado demais também expulsa o oxigênio da zona das raízes, o que desacelera o desenvolvimento e favorece a podridão.
Busque uma rega profunda e uniforme, em vez de borrifadas leves e frequentes. Como base, forneça cerca de 2,5 centímetros de umidade total por semana, incluindo a chuva. Em dias quentes e ventosos, aumente um pouco. Regue de manhã para que as folhas sequem rápido e o perfil do solo se abasteça para o dia. O tipo de solo muda a sua abordagem. Canteiros arenosos drenam rápido e podem precisar de seções menores e mais frequentes para manter a umidade estável. Solos argilosos retêm água por mais tempo, então reduza a frequência e fique atento à saturação. Em canteiros elevados e vasos, a água passa rápido, o que significa verificações diárias durante períodos quentes. Use os dedos para sentir de 5 a 7,5 centímetros de profundidade. Se estiver seco nessa profundidade, é hora de regar. Leve a água diretamente ao nível do solo. Mangueiras de gotejamento ou mangueiras porosas mantêm a folhagem seca, reduzem a pressão de doenças e colocam a umidade exatamente onde as raízes podem usá-la. Depois de regar, aplique de 5 a 7,5 centímetros de cobertura morta de palha limpa ou folhas trituradas quando as mudinhas estiverem estabelecidas. A cobertura morta uniformiza a umidade e a temperatura do solo, o que é fundamental para cenouras lisas e sem rachaduras. A germinação e o crescimento inicial são casos especiais. A semente de cenoura demora para brotar e nunca pode secar durante esse período. Antes de semear, regue bem o canteiro. Depois, semeie e pressione levemente a superfície. Cubra com juta ou uma manta térmica leve para reduzir a evaporação. Levante a cobertura diariamente para verificar a umidade. Borrife delicadamente conforme necessário até os brotos aparecerem. Então, remova a cobertura para que as mudinhas recebam luz e fluxo de ar. Fique de olho nos sinais de problema. Murchar ao meio-dia e se recuperar ao anoitecer pode ser normal no calor, mas murchar persistente significa que a zona das raízes está seca. Ramas amareladas com solo encharcado indicam excesso de água. Ajuste rápido quando perceber esses sinais. Umidade consistente é o segredo silencioso por trás de cenouras gordas e saborosas. Mantenha a zona das raízes uniformemente úmida. Evite extremos e suas plantas vão canalizar energia para raízes grossas e doces em vez de folhagem excessiva. O oitavo motivo pelo qual suas cenouras podem estar produzindo ramas grandes e frondosas, mas raízes pequenas e subdesenvolvidas, é a falta de luz solar. Como a maioria das culturas de raiz, as cenouras precisam de um dia inteiro de luz para produzir a energia que alimenta o crescimento das raízes. Sem isso, as plantas não conseguem fotossintetizar açúcares suficientes e, então, investem a pouca energia que têm em mais folhas para captar luz, em vez de raízes mais grossas. As cenouras precisam de cerca de 6 a 8 horas de luz solar direta por dia. Menos do que isso, e você começa a ver sinais de crescimento fraco, ramas finas, folhagem pálida e desenvolvimento lento das raízes. A sombra também mantém o solo mais frio e úmido do que as cenouras preferem, aumentando o risco de problemas fúngicos e podridão das raízes. Se o seu jardim fica sombreado durante parte do dia, tente identificar a origem dessa sombra. Pode ser de árvores próximas, hortaliças altas ou até cercas projetando sombra durante as horas mais importantes. Um ajuste simples, como mudar a posição do canteiro ou podar galhos que fazem sombra, pode melhorar drasticamente a exposição à luz. Cenouras cultivadas em meia sombra vão sobreviver, mas raramente vão prosperar. Você pode obter raízes pequenas e tortas, ou plantas que parecem saudáveis na parte de cima, mas nunca desenvolvem muita coisa por baixo. Isso acontece porque a planta está constantemente se esticando para cima em busca de luz, em vez de aprofundar no solo. A luz solar também afeta o sabor e a cor das cenouras. Com pouca luz, elas podem perder a doçura e o tom laranja vibrante, porque menos luz significa menos acúmulo de açúcar e desenvolvimento mais lento dos pigmentos. Sol pleno ajuda a criar a textura crocante e o sabor rico que fazem a cenoura da horta se destacar. Se o seu quintal não recebe luz suficiente, você ainda pode cultivar cenouras com sucesso sendo estratégico. Escolha o ponto mais ensolarado disponível, mesmo que não seja um canteiro tradicional. Vasos grandes ou jardineiras colocados em varandas ou áreas pavimentadas geralmente recebem muito mais luz.
Desde que tenham pelo menos 15 centímetros de profundidade de substrato e umidade constante, as cenouras vão se dar bem ali. Em jardins com sombra densa que não tem como resolver, é melhor cultivar folhosas como alface, espinafre ou salsinha. Elas toleram menos luz muito melhor e ainda te dão colheitas satisfatórias. A luz do sol pode parecer um fator simples, mas é um dos motores mais poderosos do crescimento da cenoura. Dê a elas luz direta e forte todos os dias, e você vai ver ramas mais fortes e raízes bem mais grossas e doces na colheita. O nono motivo pelo qual suas cenouras podem estar te dando folhagem exuberante, mas raízes ruins, é escolher a variedade errada para o seu solo ou clima. Nem todas as cenouras crescem da mesma forma. Algumas são desenvolvidas para raízes longas e profundas em solos soltos e arenosos, enquanto outras são projetadas para lidar com solo mais pesado ou raso. Quando você combina mal a variedade com o tipo de solo, as raízes podem ter dificuldade para se formar direito, deixando você com ramas frondosas e cenouras curtas e deformadas. Por exemplo, variedades do tipo Imperator e Danvers crescem melhor em solos profundos e bem drenados, onde as raízes podem se estender livremente, mas em solo argiloso ou pedregoso, elas frequentemente bifurcam, entortam ou simplesmente param de crescer. Em contraste, os tipos Chantenay e Nantes são mais curtos e mais largos, perfeitos para solos compactados ou mais rasos. Eles conseguem lidar com mais resistência embaixo da terra e ainda produzir raízes sólidas e saborosas. A variedade também importa dependendo do seu clima. Alguns tipos de cenoura preferem clima fresco e desenvolvem doçura quando as temperaturas caem, enquanto outros toleram calor moderado. Se você mora numa região com primaveras curtas ou geadas imprevisíveis, procure variedades de maturação rápida que atinjam o tamanho final em 60 dias ou menos. Cenouras de ciclo longo podem nunca ter a chance de se completar antes que o calor ou o frio interrompam o crescimento. A qualidade das sementes também faz diferença. Sementes velhas ou mal armazenadas costumam ter taxas de germinação mais baixas e mudinhas mais fracas. Começar com sementes frescas a cada ano garante emergência uniforme e crescimento consistente no canteiro. Antes de semear, dedique alguns minutos para combinar seu solo e suas condições de cultivo com o tipo certo de cenoura. Se o seu solo é arenoso e solto, vá de variedades mais longas como a Imperator. Se é mais pesado ou cheio de pedrinhas, experimente Chantenay ou Nantes. Essas escolhas podem parecer pequenas, mas impactam diretamente como suas cenouras se desenvolvem embaixo da terra. Você também pode experimentar plantando uma mistura de tipos e observando qual se sai melhor no seu jardim. Ao longo de algumas temporadas, você vai rapidamente aprender qual variedade te dá a maior e mais saudável colheita com menos trabalho. Escolher a variedade certa de cenoura pode não parecer empolgante, mas é uma das formas mais fáceis de garantir resultados melhores. Uma boa combinação entre planta e solo remove mais uma barreira para ter cenouras grandes, doces e retas, e ajuda a transformar toda aquela energia das folhas em algo que você realmente pode colher e aproveitar. E agora a dica bônus, que é sobre cultivar cenouras grossas e doces em vez de decepções folhudas. Use cobertura morta para regular as condições do solo. A cobertura morta pode parecer simples, mas faz uma diferença enorme em como suas cenouras crescem. Ela mantém o solo consistentemente úmido, mantém temperaturas uniformes e previne a competição com ervas daninhas. Tudo isso ajuda as raízes, e não as folhas, a tomar a dianteira. Cenouras gostam de condições estáveis. Oscilações bruscas entre quente e frio, ou molhado e seco, fazem elas estressar. Estresse leva a raízes rachadas, sabor amargo e crescimento excessivo da parte de cima. Uma camada de cobertura morta funciona como isolamento, suavizando essas flutuações. Também reduz a evaporação, mantendo a umidade mais funda no solo, onde as raízes conseguem acessá-la. A cobertura morta é especialmente útil depois que as mudinhas de cenoura estão estabelecidas. Espere até que as ramas tenham alguns centímetros de altura. Depois, espalhe de 5 a 7,5 centímetros de cobertura morta orgânica leve, algo como palha, folhas trituradas ou casca fina. Evite compactar demais. O objetivo
é cobrir o solo, mas ainda permitir a circulação de ar. Cobertura morta pesada que forma uma camada compacta pode bloquear o oxigênio de que as raízes precisam para se desenvolver bem. Outro grande benefício é o controle de ervas daninhas. Ervas daninhas competem com as cenouras por nutrientes e umidade, e nessa disputa, as cenouras frequentemente perdem. Ao bloquear a luz solar, a cobertura morta impede que a maioria das ervas daninhas brote. Isso significa que suas cenouras recebem mais do que precisam e não desperdiçam energia tentando superar vizinhos indesejados. A cobertura morta também protege os ombros rasos das cenouras que às vezes sobem para fora do solo conforme crescem. Se expostos à luz solar, esses topos podem ficar verdes e amargos. Uma camada macia de cobertura morta evita isso e ajuda você a cultivar cenouras com cor e sabor uniformes da ponta ao topo. Só tome cuidado para manter a cobertura morta um pouquinho afastada dos caules das cenouras. Amontoar na coroa pode reter umidade e favorecer podridão. Um pequeno espaço aberto ao redor de cada planta garante fluxo de ar saudável. Você pode até renovar a cobertura morta no meio da temporada se ela começar a se decompor ou ser levada pelo vento. Manter essa camada intacta até a colheita ajuda o solo a ficar equilibrado e solto o tempo todo. Resumindo, a cobertura morta é sua arma secreta para a consistência. Ela estabiliza umidade, temperatura e nutrientes. Todos os fatores que ajudam as cenouras a crescer retas, fortes e cheias embaixo da terra, mantendo o crescimento das folhas controlado. Obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se você achou útil, deixe seu like, se inscreva no canal para mais dicas de jardinagem e confira nossos outros vídeos sobre como cultivar uma horta ainda melhor.